Oi, eu sou a Mariana. Nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre as figuras, referências cruzadas e como formatar elas ao longo do texto. Para isso, vamos continuar naquele arquivo que a gente já estava editando para essa parte de estrutura da apresentação de figuras. Importantíssimo a gente lembrar que todas as figuras vão precisar ser chamadas no texto. Ou seja, sempre que eu tiver uma figura no meu texto, eu preciso chamar essa numeração dela, ela vai ter uma numeração, figura 1, figura 2, figura 3, eu preciso chamar essa numeração antes que a figura apareça, certo? Isso para todos os elementos, figuras, tabelas, apêndices, anexos, eu preciso chamar nesse texto, certo? E as equações também. Para isso, a gente vai utilizar a referência cruzada. A referência cruzada, ela funciona assim. Primeiro, você precisa criar uma legenda. Então, eu tenho aqui a primeira figura. Essa figura, ela tá muito grande. Se você ver, não faz sentido. Pro nível de detalhamento que eu preciso dela, não faz sentido ela ser desse tamanho. A gente precisa, então, voltar aqui em formato de imagem. Lembrando que para inserir uma figura, é sempre interessante usar o botão de inserir imagem do arquivo, seja do navegador, seja de qualquer tipo. É importante a gente usar esse botão de inserir e não só copiar e colar, que isso pode também dar alguns erros na sua formatação. Então, inserir essa figura pelo inserir imagem, tranquilo. Voltei e venho no formatar ela, no formato da imagem. A gente precisa tentar deixar uma coisa padronizada. Um trabalho acadêmico, ele precisa ser padronizado. Então, o tamanho dessas figuras também precisam estar mais ou menos padronizados. A gente sabe que existem figuras maiores, que você precisa de mais detalhes, você vai ter que deixar um pouco maior. E figuras que você não precisa, só precisa de um geral, dá para deixar um pouco menor. Mas a gente tenta sempre deixar mais ou menos parecido. Eu gosto de utilizar 8 centímetros. Você deixa aqui o tiquezinho, né, para ele não configurar a sua imagem. E mantém uma altura em 8 centímetros, por exemplo. Você já vai conseguir ter, não foi todo mundo 8, uma foi 8, outra foi 7, outra foi 9, não tem importância, mas manter dentro dessa faixa é sempre bom, manter um tamanho razoável aí para o seu trabalho. Essa figura, então, eu fui lá, alterei, se precisar cortar, eu posso cortar aqui, se precisar alterar qualquer outra coisa, correção da imagem, eu posso fazer aqui. Vou manter ela sempre alinhada no texto e vou usar esse meu estilo. Então, esse parágrafo, vocês conseguem ver que essa imagem, ela tá dentro de um parágrafo. Por isso que ela tá lá alinhada no texto. Então, ela tá dentro de um parágrafo. Esse parágrafo, eu vou trocar para essa configuração de figura. Então, se a gente der uma olhada aqui, o mais importante dela vai ser esse manter com o próximo, que vai estar ativado. E esse espaçamento de 3 pontos depois. Porque depois da figura vem a fonte. E a gente quer um espaçamento bem menor do que o espaçamento normal, que a gente usa de 18. Certo? Então eu vou vir aqui nesse parágrafo, colocar como figura. Ela já vai ser centralizada e vai aparecer esse quadradinho aqui à esquerda. Vocês estão vendo? Esse quadradinho indica que o meu manter com o próximo está ativado. Então, esse parágrafo vai sempre estar colado no parágrafo de baixo. Então, se eu tentar tirar alguma coisa dessa página, ele vai aos dois. Ele não vai separar. A figura não vai se separar da fonte, certo? Então, eu preciso aqui. Tenho a figura, ela já está no estilo certo. Toda figura precisa de fonte, mesmo que seja os autores e o ano. Precisa de fonte, então eu já tenho aqui o meu estilo fonte que tá com uma numeração de 10 e não 12, porque fonte, legenda, quadro, tabela, tudo 10
e não 12, para ficar um pouco menor que o seu texto do seu parágrafo normal. Já está centralizada e aqui é importante a gente trocar no parágrafo. A fonte tá com 3 pontos, mas ela fica muito junta do seu texto que vem depois. Então a fonte, deem uma checada. Se o modelo já foi atualizado, mas pode ser que tenha alguma divergência, manter para a fonte 18 pontos e não 3, para que ela realmente você tenha esse espaço entre a imagem e o parágrafo igual entre parágrafos, certo? Então aqui eu vou dar OK para atualizar e vou jogar fonte, certo? Agora a gente precisa criar a legenda. Para isso eu posso ir em inserir legenda ou clicar com o botão direito inserir legenda. E eu escolho o que é figura, equação. Se não tiver, eu posso criar um novo rótulo. Eu escolho aonde ela vai estar. Então, em figura, sempre acima do item selecionado. E escolho se vai ter uma numeração diferente, como que vai ser. Vai ser 1, 2, 3, normal, não vai ser ABC. 1, 2, 3. Incluir número do capítulo, se coloca figura 1 do capítulo 1. Não vamos usar isso, fica mais coerente para um trabalho de conclusão de curso, todas as figuras estarem seguidas. Isso é mais para quem usa em livro, porque você tem os capítulos um pouco mais extensos, então eu acabo utilizando isso. Mas você pode trocar aqui também, se você quer hífen ou outra coisa, a gente vai manter 1, 2, 3 com o hífen normal. Então ele vai aparecer aqui, figura 1. Eu posso digitar direto aqui, ou eu clico aqui e copio, cortei, na verdade, e vou colar especial de novo, porque eu tava com normal lá, e aqui eu quero que ele volte para pro tipo estilo legenda, que eu vou mostrar para vocês. Então eu deixo o texto não formatado e dou uma checada aqui. A gente tem também no estilo, esse estilo legenda, que vai estar com um tamanho menor e com o manter com o próximo aqui, certo? Então, para figura, a gente tem o estilo legenda, o estilo figura e o estilo fonte. E todas as figuras têm que estar nesse estilo. A figura 1, 2, 3, a legenda em cima, a figura no meio e a fonte embaixo. Os autores e ano, se for tirada pelos autores, ou a fonte de onde vocês retiraram, igual a gente faz aqui para cima. Mesmo esquema. A única coisa tem gente que coloca algumas figuras com tudo dentro do parênteses e outras separado, o autor fora e o ano do lado. Vocês precisam padronizar, seja lá o que vocês escolherem. Eu recomendo que vocês usem o autor fora e só o ano entre parênteses. Fica um pouco mais bonito visualmente, certo? E vocês não podem colocar algumas inteiras no parênteses e outras separadas. Precisa manter o padrão, certo? Aqui a gente vai colocar essa referência cruzada. Então eu posso vir aqui inserir referência cruzada ou dentro de referências, vamos ver se ele já abre. Às vezes demora um pouco por conta do meu Mendeley. O Mendeley instalado no Word, quando você puxa, ele pode dar esse problema. É um problema que é importante eu avisar vocês. Eu tinha um Mendeley antigo. E com o Mendeley antigo, eu desinstalei ele, porque o Mendeley atualizou e trocou a versão, e eu não tirei ele vinculado do meu Word. Por isso que eu tenho esse problema toda vez que eu vou abrir referências. De vocês deve ir mais rápido e vai aparecer esse Mendeley site aqui do lado, que vai abrir a caixinha aqui no lado direito. Mas dentro dessa mesma aba, essas questões do Mendeley vai ser uma outra videoaula, tá? Mas é dentro dessa mesma aba que você pode tanto inserir legenda quanto inserir referências cruzadas, aqui do ladinho, tá? Então, antes da sua figura, você vai vir aqui
inserir referências cruzadas, você escolhe o que você quer puxar. Então, na referência cruzada, a gente pode puxar, por exemplo, títulos. Eu quero falar que que essa informação está no objetivo. Eu posso puxar esse título, puxar ou o número de página, ou o número do título, ou o texto do título. Posso fazer isso. Posso usar também que é o que a gente mais usa, figura, tabela. E eu vou trocar aqui, ó. Não vou pegar a legenda inteira, vou pegar apenas nome e número. Quando eu der um inserir, ele já insere aqui figura 1 e em cinza. Então você sabe que essa figura 1 está linkada nessa. Se você clicar aqui, ela vai para a figura 1. Se você clicar aqui, ele volta para onde está a legenda. É que aqui está tudo na mesma página, então vocês não vão conseguir ver. Mas você tem essa ligação, e se você trocar colocar uma figura antes, colocar uma figura depois, ele já atualiza esse número, certo? Então aqui vocês viram que quando eu coloquei o ponto ele ficou em vermelho, é porque eu tinha feito uma alteração manual de mudar a cor para eu lembrar aqui de onde é a referência cruzada. Como foi manual, ela às vezes permanece e eu preciso trocar ou jogar de novo, clicar aqui e jogar de novo no normal, tá certo? Vamos ver, por exemplo, se eu inserisse uma outra legenda, só para vocês terem uma noção aqui. Eu vou inserir pela referência, como não tem imagem, ele não deixa eu inserir direto, né? Inserir legenda aqui, figura 1, só inserir. Ele não alterou direto, certo? Só que ele alterou aqui na figura já. Se eu der, ele não vai alterar. Eu preciso atualizar o meu arquivo se eu mandar imprimir, dar um Command P, ele já vai atualizar. Quando eu cancelar aqui, ó, ele já trocou para a figura 2. Então ele está linkado a essa figura. Se eu adicionar alguma coisa antes e alterar esse valor, ele já altera esses dois valores. Isso é muito importante, principalmente no final do trabalho. Quando você lembra eu preciso colocar uma coisa bem aqui no começo das referências e depois lá vai alterar todas as minhas figuras. Ele já altera automaticamente. E se eu apagar aqui, apaguei aquela legenda e der um Command P, ele já vai trocar para a figura 1 de novo. Então é muito importante usar isso em todas as figuras, todas as legendas. Um único cuidado: eu não posso abrir esse meu arquivo no Google, porque o Google Docs não usa o mesmo programa do Word, certo? Se eu abrir esse arquivo no Google Docs, ele vai perder todas as referências cruzadas, vai perder todas as citações que a gente vai fazer com o Mendeley. Vou repetir isso lá na aula do Mendeley, mas tomem cuidado, porque se vocês perderem isso por conta de abrir no Google Docs um documento que foi editado no Word, tá? Por isso, sempre tentem manter um arquivo backup, para, se acontecer isso, vocês buscam o arquivo anterior e pegam essas referências, ou tomem muito cuidado para não abrirem esse arquivo no Docs, certo? Então aqui é uma figura normal. A gente tem, por exemplo, essa figura da NASA, que para a engenharia civil a gente permite uma exceção de referência, ou seja, vamos voltar um pouquinho antes. Eu preciso colocar fonte nessa minha figura. Nesse caso, a fonte é dos autores, tudo bem. Eu não vou ter que colocar essa fonte lá nas referências finais, na minha lista de referência. Agora, se fosse essa figura viesse de um artigo, viesse de algum outro lugar, eu precisaria colocar, como eu coloco aqui em cima, o autor e o ano. E esse autor e ano precisa estar lá na referência final. Sempre, tudo que eu citar, tudo que eu referenciar e citar aqui em cima no texto, precisa estar lá embaixo. Agora, para a engenharia civil, a gente permite uma única exceção, que é quando apenas a imagem é retirada de um site, ou seja, nenhuma outra informação foi utilizada desse site, apenas a figura.
Às vezes a gente precisa pegar no Google alguma figura mais ilustrativa, alguma coisa assim. Nesse caso, vocês vão poder colocar a fonte aqui e não colocar lá embaixo. Vocês vão poder colocar apenas uma nota de rodapé com o disponível em e o acesso em. Lembrando que site sempre precisa ter o link com esse disponível em e a data de acesso. Precisa ter dia, mês e ano. A data de acesso, porque se caso esse site sair fora do ar, dá para saber que naquela data anterior estava disponível. Então, vamos começar aqui ajustando a nossa imagem. Eu vou vir aqui, vou trocar para figura, vou trocar aqui para 8 e criar a minha legenda. Eu vou copiar já, cortar ela daqui. Quando eu inserir a minha legenda, cliquei com o botão direito, inserir legenda, eu já vou colar direto aqui. Figura, tudo certo, ok. Então, eu já tenho a minha figura, que está no estilo legenda, minha figura em si, que está no estilo figura, e a fonte eu vou trocar para o estilo fonte, certo? Então, aqui, fonte, tudo maiúsculo é só porque é a sigla, né, NASA. Se não, se fosse um nome, estaria em minúsculo. E o ano depois. Aqui, ó, já dá pra ver que tem 2 espaços, eu vou tirar um. Eu vou inserir, então, a nota de rodapé aqui no NASA. Depois do NASA, se você tentar inserir aqui, ele vai inserir depois do disponível, não vai dar certo. Eu posso cortar esse disponível e inserir aqui, inserir nota de rodapé. Eu escolho aqui no fim da página, coincidir com o layout da seção, formato de número 1, 2, não vou deixar um 2, vou deixar A, B, C, contínua no documento inteiro e dou um inserir. Com isso ele vai colocar esse A aqui, quando a gente desligar o pé de mosca, dá para ver um pouquinho melhor, ele cria esse A aqui em cima e cria essa nota de rodapé aqui embaixo, que eu vou colocar o disponível em e acesso em. Deixar aqui tudo para a esquerda. E essa é a única vez que eu vou poder colocar a minha referência, a minha fonte em uma nota de rodapé, certo? Todos os outros casos, na via das dúvidas, vamos fazer o autor, ano e adicionar a referência lá embaixo, tá? Então, aqui a gente cria também a nossa referência cruzada. Voltamos lá em referência cruzada. Vai ser figura 2, checa aqui, apenas nome e número, inserir. Então, figura 2, chamei a figura antes, tem legenda, tem a figura, tem a fonte, beleza. E aqui, o nosso último exemplo de figura. Eu tenho uma figura com 2 itens dentro dela. Então, eu já vou trocar o estilo aqui para figura. Vou trocar o tamanho. Vamos ver se 8 ficou muito grande. Eu posso deixar 7, por exemplo. Trocar a fonte para fonte. E criar a minha legenda. Eu deixei aqui um lembrete escrito gráfico, que eu vou até já tirar, vou rejeitar. Por quê? Esse lembrete é para quando a gente vai colocar uma imagem, uma figura, que é um gráfico. Todo gráfico é figura, é legendado como figura. Então, não existe, quando você vier aqui inserir legenda, não existe o gráfico e você não vai criar. Ou é figura, ou é quadro, ou é tabela. Ou é equação, certo? Não existe gráfico. Então, o gráfico vai ser uma figura e eu não posso colocar aqui, por exemplo, gráfico de... Não, eu vou começar com uma legenda mais direta. Então, comparação entre
alguma coisa com outra coisa. Não tem importância. A única coisa é, não comece por gráfico. Por quê? A pessoa tá olhando, ela consegue ver que é um gráfico. Você não precisa repetir isso no seu texto, tá? Então a gente recomenda que você corte essa parte, seja o mais direto possível, certo? Criamos aqui a legenda. Colocar aqui a minha amostra de granito. Texto não formatado. Agora, eu preciso explicar o que é o da esquerda e o que é o da direita. Para isso, eu não vou colocar na legenda na superior, porque vai ficar muito grande. Essa primeira legenda ela tem que ser mais direta, mais concisa. Eu vou colocar essa explicação depois da minha fonte. Para isso, eu volto aqui, coloco essa explicação direto e dou um Shift Enter, para que essa explicação fique no mesmo parágrafo da fonte, com o mesmo estilo, estando com a letra menor e tudo mais. A única coisa que eu vou fazer é mexer aqui em cima para que ela fique do tamanho da figura, apenas uma alteração estética. Então a pessoa vem aqui, tem a legenda geral, tem a fonte e tem a explicação. A amostra da esquerda apresenta o tipo X, essa explicação mais detalhada que vai estar aqui, e também pode estar no seu texto anterior à imagem, tá? Pode e é recomendado que esteja aqui nesse texto anterior também. E aqui, por fim, a gente adiciona nas nossas referências, referência cruzada, a figura 3, certo? Então, todas as figuras estão corretamente legendadas, com a fonte depois, com a formatação de figura, com esses quadradinhos aqui à esquerda, que vai impedir que ela se separe dos dados dela, e com as explicações necessárias, certo? Na próxima, então, a gente dá uma conversada sobre tabelas e quadros, as diferenças e como fazer tudo isso. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado.